segundo dadinho é o dadinho azul, que ele vai trazer os planetas aqui, ó, Sol, Lua, tal. E a gente vai começar ali com a Lua. A Lua é Yesod. E a Lua ela vai trabalhar com intuição. Deixa eu pegar aqui para a gente ver o que pessoas inteligentes falaram da Lua. O que os alquimistas e os astrólogos falaram sobre a Lua, né? Sentimento, empatia, emoções, imaginação, lar, feminino, ancestralidade, reflexo, noite, encantamento, cuidado. Então a Lua ela vai trabalhar com o seu íntimo, né? A Lua que ó, representa as emoções, os instintos, as necessidades do subconsciente. Então, se cair nessa tirada a Lua, ele vai falar assim: olha, cara, presta atenção aí no seu subconsciente. Ele vai remeter para algum sonho, alguma ancestralidade, alguma intuição que você teve. Ele fala assim: presta atenção pelo próximo, pelo que está acontecendo aí no mundo espiritual. Presta atenção em Yesod. Beleza? O próximo é Mercúrio. Mercúrio. Você vai ver que Mercúrio, ó. Deixa eu voltar aqui, peraí. Na árvore da vida você vai ter o laranjinho e o verde, né? Que é Mercúrio e Vênus. Eles são muito parecidos, às vezes o pessoal confunde. O Mercúrio é o que tem chifrinho. Cadê ele aqui? Ó? E o Vênus não tem. O Mercúrio ele tem um chifrinho ali, ó. Ele representa um intelecto. Então, quando a gente está falando de Mercúrio, a gente está falando de linguagem, símbolos, cálculos, comunicação, lógica, adaptação, narrativa, curiosidade. Pô, Deldébio, mas Mercúrio é parecido com Gêmeos, não é? É parecido com Virgem, não é? É, justamente, é isso que na astrologia eles chamam de planeta regente. É porque o Mercúrio, ele tem um pouquinho de Virgem e um pouquinho de Gêmeos nele. Então você vai achar adjetivos muito parecidos e muito próximos desses dois. Lembra que a gente falou lá das polaridades? Então, o Gêmeos, ele é o Mercúrio Yang. Ele é o Mercúrio para fora, ele é o intelecto falando, contando histórias, etc. O virginiano, ele é o Mercúrio Yin. Ele é o Mercúrio fechado, estudioso, teclando, fazendo laboratório e mexendo. Então percebe que aí o planeta ele meio que desdobra no signo, né? A Lua, ela tem tudo a ver com o que eu li ali, com Câncer. Né? Câncer e Leão só tem um regente. Então a Lua ela vai ter tudo a ver com Câncer, ó, empatia, emoções, acolhimento, imaginação, tá? São palavras que têm tudo a ver. Então quando a gente combina, às vezes, sei lá, sai Câncer, Lua em Câncer, você sabe que, puta, cara, a chamada ali tá falando de água, direto. Presta atenção em sentimentos, emoções. Se estiver falando de Mercúrio, ele vai estar falando de coisas intelectuais. Então, a sua tirada, a sua pergunta, a resposta é do raciocínio, é um trabalho, é alguma coisa que você precisa entregar, é um trabalho de faculdade, é alguma coisa intelectual que está ali para ser resolvida. Tranquilão? Aí nós vamos para o próximo planeta, que é Vênus. Vênus é o emocional. Vênus, ele tem a ver com Libra e Touro. Então ele vai trabalhar com esses dois. Então o Vênus, ele vai ser vai ter uma parte Yang, que é Libra, que é o de gostar, de cuidar do outro, né, de olhar para frente, e o Touro, que é o Vênus de querer gostar, de querer coisas brilhantes e etc. E olha que doido, quando você fala de Oxum, por exemplo, ela tem uma qualidade de Oxum do ouro, que é de brilhante, de joias, de gostar do que é caro, do que é rico e tal, que é bem taurina, e ela tem uma Oxum que é legisladora, governanta, que reina, que governa e que dá ordens e tal, que é bem do intelectual de Libra, que é o entender o outro, é o cuidar do outro, tomar conta do outro. A Oxum é a parceira.
Então você vai percebendo. Por isso que eu gosto, assim, é um outro conselho que eu dou por fora do curso aqui. Estuda todas as mitologias, dá uma olhada, porque todas essas histórias que eles contam só vai agregar mais para você entender melhor, tanto o tarô como a astrologia, como tudo mais. Ok? Então o que a gente tem aqui com Vênus? O problema se caiu o planetinha Vênus. Aqui, Vênus é o que não tem chifrinhos. Vênus, ele vai trabalhar, ele parece muito Anki, quando a gente pega aquela ideia, uma cruz embaixo e uma bolinha em cima, que é a própria árvore da vida representada. Olha que bonito. Vênus, a gente está falando de intimidade, desejo, amor, companheirismo, sensualidade, sentimentos, diplomacia, prazer, gentileza, luxúria, fertilidade, acolhimento. Então a gente está trabalhando com essas palavras-chave ali. Você fez uma pergunta e tal, saiu ali Vênus, você sabe que está falando de Netzah. A resposta ali do que você perguntou tem a ver alguma coisa com sentimento, com emoção, com emocional, com maternal, com alguma coisa nesse sentido. E aí você vai combinar com os signos, né? Eu não vou entrar nessas combinações, porque senão a gente vai ter que ler esse livro inteiro e é muita coisa. Entendam esses arquétipos e aí vocês vão exercitar e misturar. E na dúvida, vocês consultam o livro, né? O próximo planeta é o Sol. Quando na tirada sai o Sol, ele está falando de essência. Então, ele fala assim: ó, presta atenção, alguma coisa, o que é que você esteja me perguntando, essa resposta tem que vir do seu âmago, é uma coisa assim que é importante. Ó, ele está falando aqui de aspectos. Cadê o meu Sol? Aspectos, ó, como sucesso, poder, autoafirmação, caráter, liderança, magnanimidade, autoconhecimento, principalmente. Centelha, o ego, orgulho, brilho, nobreza, dinamismo, suas ambições. Então, ali é o centro da árvore, ele vai estar lidando com questões baseadas ali na sua verdadeira vontade. Então, a resposta ali é alguma coisa que tem a ver com você exercer sua essência. Beleza? Tranquilinho, mais um. Pum. E Marte? Marte sai quando, tipo, você tem que ir para porrada. Ah, o Sol, ele é regente de Leão. Vocês viram que os adjetivos que eu li têm a ver com Leão. Já o Marte vai falar de quê? Tem dois signos que regem Marte. Áries, claro, e Escorpião. O Áries é o Marte para fora, é o Marte Yang, é o Marte da porrada. Marte em Áries é guerra. E o Marte em Escorpião é intriga. É a guerra, mas é a guerra escondida. É a guerra de sabotagem, de traição, de vale tudo, faz tudo. É uma coisa mais cruel, mais para baixo. Então, são dois aspectos marcianos aí, interessantes, né? Um voltado para fora e outro para dentro. Então, quando a gente vai falando de Marte, olha só, coragem, competição, guerreiro, proatividade, impulso, força, bravura, aventura, proteção. Então, ele está te pedindo para você agir marcianamente. Então, haja com vontade. A palavra-chave aqui é rigor, né? Trabalhar. Se cair o Júpiter, aí a gente está falando de uma tirada boa. Você tirou ali, saiu o negócio de Júpiter, você fala, pô, legal, é o benéfico. O Júpiter é o recede, ele vai falar de divindade, plenitude, generosidade, grandiosidade, abundância, crescimento, caridade, fortuna, majestade. Ele está falando de funções jupiterianas. Que planetas que estariam associados? Por que eu falo associados? Com o tempo e com a traquina, e quando você estudar mais astrologia, você vai cair os dadinhos, e às vezes cai um planeta e um regente. Então você vai olhar e falar, peraí, então ele está pedindo isso aqui. E aí você vai começar a aprender assim que esses planetas eles são mais fortalecidos por essas combinações, né? E o Júpiter, ele faz quais planetas? Ele rege peixes e Sagitário. Então, Sagitário tem muito a ver com otimismo, esperança, alegria, buscar coisa, conhecer professor, falar, etc. Lembra que é o Centauro. O Centauro é o Quiron, é o professor do Hércules. É os caras que manjam, é o Centauro. Ou aquele outro filme lá do
Ah, e do acampamento do Puro Sangue, que também tem o centauro lá, que é o professorzão. Então você vê, todo centauro nas mitologias, ele é sempre meio professor. E, obviamente, Peixes, que tem tudo a ver com Júpiter, né? Peixes é o mestre, é o Messias, é o cara que está ligado com o espiritual e tal. Então, ele está te pedindo aí uma atitude nobre. Quando cai isso aqui no oráculo, ele fala: o jeito de você lidar com isso é, cara, seja generoso, seja nobre, ceda, seja maior. Ele tá, e também tá, dependendo do que você perguntar, ele vai te trazer aí essa ideia de deu grana, vai dar certo, abundância, etc. Né? O Júpiter é a roda da fortuna no tarot. Em seguida, a gente vai ter Saturno. Saturno é a disciplina, Saturno é a foice. Então, o desenho de Saturno é este aqui, ó. É essa foicezinha. E ele vai estar pedindo ética, seriedade, ó. Autoridade, conservacionismo, resistência, responsabilidade, principalmente. Disciplina, respeito, tradição, austeridade, ceticismo. Então, se sair um Saturno na sua tirada, os dados estão pedindo, o oráculo está pedindo que você se comporte. Seja homem, seja sensato, seja ético, seja correto nas atitudes. E aí ele vai olhar qual é o signo que tem a ver ali com Saturno. Saturno rege dois signos, e olha que interessante, Saturno rege dois signos que eles parecem super antagônicos, que é Aquário e Capricórnio. Ambos são signos de guerra, sim, mas o Aquário ele é mais ripon, ele é mais de quebrar regras. O Capricórnio ele é o soldado, ele é o programador, ele é o cara que conhece todas as regras e ele vive pela regra. E Aquário é o que quebra a regra. Tipo, imagina um hacker de computador. Para você ser um hacker de computador, você tem que dominar a ferramenta da programação. Você não pode ser um bosta em programação e fazer coisa no chat GPT e aí achar que você vai ser hacker. Não vai. Você precisa dominar o sistema para poder quebrar o sistema. Por isso que aí a gente tem um aquário que às vezes é mal compreendido na astrologia, porque parece os porra loucas fumador de maconha. E na real, o aquário ele é o cara que ele compreendeu a realidade. Então, às vezes, com o enteógeno, sim. O que o DMT faz ou o enteógeno faz? Ele vai olhar a sua realidade inteira, quebrar ela no ayahuasca e vai te trazer alguma coisa de fora da caixinha. Então, esses dois são guiados por Saturno. E se você não estiver bem ancorado em Saturno, tipo numa casa porcaria de ayahuasca, a quantidade de merda que pode dar você indo para Rockmar direto, bebendo ali de aquário, é muito grande. Por isso que a gente tem aí essa ideia, Saturno segurando os dois. E como oposição do quê? Do Sol e da Lua. Então a gente trabalha aí nessa esfera tudo organizadinho. Tranquilo? Então, no próximo slide a gente vai ter Urano, que tem a ver com o coletivo. Urano tem muito a ver com ideais. Ele vai lidar. Urano ele também é um regente na astrologia moderna. Ele vai ser um regente de Roquimar. Então ele vai trabalhar o quê? Quando sai Urano aqui, quando sai Urano, ele vai estar falando de ideais. O que a gente vai ter ali? Ó? Contracultura, iluminação, independência, originalidade, inovação, excentricidade. Ele vai estar conversando um pouquinho com Aquário. Então ele vai estar falando aí do mesmo tipo de energia. E quando sair isso numa tirada dos oráculos, do dado, ele vai estar falando de quebrar barreira, ele vai estar falando de inovar, ele vai estar falando de você trabalhar com alguma coisa não só seu, mas mais geracional. Tranquilo? Em seguida, Netuno. Está quase acabando. Netuno vai falar de espiritualidade. Mistério, altruísmo,
inefável, meditação, fé no anjos, invisível, abnegação. Se cair, se você fizer a pergunta, como é que eu vou fazer e tal, falar, conversar e tal, e sair um Netuno, ele está pedindo, ele está avisando que vai ter tem alguma coisa espiritual ali acontecendo, tem alguma coisa que está ligada com Keter. O caminho para ir ali é ter fé, confiar, acreditar em alguma coisa maior. Ele vai pedir para a pessoa basicamente confiar, né? Ter fé, que tem alguma coisa maior acontecendo. E se Netuno é tudo de bom, sempre vai ter os ruizinhos, né? Quando sai Plutão, ele vai estar avisando, Plutão é esse aqui, ó. Quando sai o Plutão, ele vai estar pedindo, ele está avisando que vai ter uma transformação. Plutão tem a ver um pouquinho, vamos falar com a torre, mas Plutão avisa assim, ó, fique esperto, você fala, estou indo com uma reunião com o meu chefe, você rolou e deu Plutão em touro. Aí você olha e fala, puta, pera aí que eu posso estar sendo mandado embora aqui. Plutão, ele vai quebrar, ele romper. Então, pensa nos signos que eu falei, no que pode acontecer de ruim. Plutão é ruim. Ele está te avisando que vai ter uma quebra no que está acontecendo, vai ter uma transformação, vai acontecer alguma coisa ruim. Então, você já fica esperto. E só faltam dois. O Nodo Norte, que é esse aqui virado para cima. Era como o Lester Crowley. O pessoal falava que o Lester Crowley assinava como um pinto, mas não é. Ele parece um. Aqui, ó. Parece um headphone. Ele tem a ver com a grande obra. Então ele. Ó, o Feta está perguntando: tem que ser ruim? Na astrologia, não. Plutão, no seu mapa astral, ele quer dizer uma coisa. É onde você vai olhar. Plutão, ele nem rege o seu mapa astral, ele rege o mapa astral de uma geração inteira. Então, Plutão, ele vai falar de transformações. Você olha Plutão para você ver a pandemia, a guerra, você faz o que eles chamam de astrologia mundial. É que no oráculo, ele funciona como uma espécie de avisador de problemas. Então, quando você está tirando este oráculo específico, o Plutão representa isso. É claro, por exemplo, quem está me assistindo que é tarólogo, fala assim, se eu tirar uma torre é ruim? Normalmente é. Mas a torre, ela vai tirar tudo aquilo que precisa ser tirado, todas as mentiras, tudo aquilo que está falso. Se você está usando esse oráculo, eu estou assumindo que você que está assistindo essa live está a fim de melhorar como ser humano. E você está a fim de ir para a sua verdadeira vontade. E você está a fim de olhar seu mapa astral e ver como é que você pode melhorar e fazer a porra da transformação de chumbo em ouro. Então, quando sai uma torre, não é uma coisa ruim. Você tem que olhar para o tarô e falar assim, meu, que ilusões que eu tô aqui fazendo que o tarô tá me avisando que vai dar merda e que eu não tô conseguindo enxergar. Então esse Mercúrio ele faz isso. O Nodo Norte ele vai trabalhar com dois aspectos, o Nodo Norte e o Nodo Sul. O Nodo Norte ele vai falar com coisas de crescimento, de benesse, de grande obra, de assuntos que você vai estar indo para fora, né? Vou pegar aqui e ler aqui. É karma, missão, grande obra, autoconhecimento, crescimento. Ele vai estar lidando assim, ele tem muito a ver com Keter, com Netuno, com Aquário. Ele lida com um pouquinho de construção. É uma resposta benéfica desse tarô. E o Nodo Sul é coisas que você deixou para trás. Ele tem a ver com talentos que a gente possui, né? Ele, vou pegar aqui, o Nodo Sul. Ele vai ter a ver com libertação, dependência, bagagem, passividade, herança, ciclos e as coisas que a gente está arrastando de trás. Então, provavelmente, quando ele cai aqui um Nodo Sul, ele está te avisando, este oráculo, que você esqueceu alguma coisa para trás. Então, o que é que você não está carregando para passar nesse processo que você está deixando de trazer em si? E aí você combina tudo. Né? Está tudo gravado, então se você ficar com dúvida, eu coloquei um link nos comentários que o Robson ele teve a gentileza de fazer um tutorial que está lá no Morte Súbita, que é o como jogar os dadinhos. Deixa eu pegar aqui.
Eu vou copiar aqui, ó. Se vocês forem lá e baixarem ou copiarem, ele deu uma referência rapidinha de cada um. Então vocês conseguem usar como um guia, né? Quem não tem o livro ainda, eu vou recomendar que vocês comprem o livro, porque o livro serve para um milhão de outras coisas, magia planetária, caralho de coisa. Mas para esse dadinho, serve o livro e o texto do Robson ficou muito bonitinho. Belezinha, então terminamos o segundo terço.